O anjo dentro do mármore. Olá, eu sou a Adriana do canal Reflexões de uma Mensageira. Você alguma vez já ouviu falar do anjo dentro do mármore? Um artista um dia pediu em uma marmoraria um grande pedaço de mármore. Ele viu o mármore e aí ele pediu que fosse destinado a ele. E aí o dono lá do mármore perguntou para ele: mas por que você quer esse mármore? E ele disse: porque tem um anjo dentro desse mármore. Um anjo dentro do mármore? Exatamente, porque o artista já estava vendo a sua obra pronta. E aí, falando de obra pronta, se Deus só quisesse saber da obra pronta, ele não teria tanta compaixão por nós como ele tem. Ele não teria tanto amor por nós como ele tem. Ele não conseguiria suportar esses nossos diversos erros, diversos delitos, né? Porque afinal de contas, a gente tem o livre-arbítrio e sai fazendo um monte de besteira por esse caminho afora. Nós poderíamos falar do mármore, do anjo dentro do mármore, mas outro dia eu falei da lapidação do diamante, que não é diferente do anjo dentro do mármore. E muitas vezes a gente está próximo a pessoas que a gente sabe que são boas pessoas, mas que estão com dificuldade de conseguirem se enxergar assim. Todos nós recebemos muitos dons de Deus. Todos nós somos agraciados com muitos talentos. E muitas vezes a gente usa um único talento, muitas vezes a gente usa mais de um talento. O ideal seria que a gente fosse intercalando os nossos talentos e usando das mais diversas formas ou somando um com o outro para a gente realmente começar a se transformar no anjo que aquele artista viu, ou na obra pronta que Deus fala, né? Na obra pronta que é citada, porque nós somos uma obra de Deus e nós podemos nos transformar na obra pronta, mas para a gente se transformar na obra pronta, a gente precisa se permitir a lapidação, a gente precisa se permitir o desenvolvimento. Pensando na lapidação, se o diamante pudesse chorar e gritar de dor, será que quando são feitos aqueles cortes, ele não estaria chorando de dor? E aí quando vem uma dificuldade pra gente, a gente não consegue perceber que é a nossa lapidação, ou o artista, né, lá na pedra de mármore, com aquele instrumento e o martelo, né, batendo para poder fazer a lapidação do mármore. Imagina a pessoa batendo com o martelo e aquele, eu não sei como chama o instrumento. E aí vai tirando os excessos. É assim que eles falam, que eles estão tirando o que não serve. Os desafios são exatamente isso. E aí, à medida que ele vai batendo, ele vai encontrando exatamente aquilo, né? Vai fazendo exatamente aqueles formatos. E ao final, eles dão aquela, sei lá, aquela lixada e o brilho. E a gente vê as obras maravilhosas que são feitas no mármore, um pedaço de pedra, ou no diamante, que quando muito bem lapidado reflete as 7 cores para todos os lados. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí a gente fica se apegando a pequenas coisas, ou com medo de ultrapassar os pequenos desafios que vão acontecendo, porque na maioria das vezes são pequenos, né? Eles só ficam muito grandes quando a gente adia muito. É como o rio, lá na fonte, lá na saída inicial dele, ele é só um feixozinho de água. E aí ele vai crescendo, 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 vira o rio Amazonas. O Tietê, lá na saída inicial dele, é um fiozinho de água. Vai crescendo, crescendo, atravessa todo o estado de São Paulo, porque ele começa bem próximo. Ele começa exatamente na Serra do Mar, né? Ele começa, porque a serra divide, né, o oceano, né, ali o litoral, a serra, e para dentro fica o estado, né? E o rio faz exatamente isso. Ele vem de lá para cá, atravessa todo o estado e se encontra lá com o rio Paraná, que faz as cachoeiras aqui de Foz do Iguaçu. Tudo começa pequeno, né? E aí depois é que vai tomando corpo. Mas falando sobre o anjo dentro do mármore,
Todo artista vê numa tela, o pintor, ele vê na tela já a obra pronta. O escultor vê no mármore a obra pronta. Deus vê em nós a obra pronta. Ele sabe que nós temos a capacidade de nos superarmos e de nos tornarmos a grande criatura que foi planejada lá junto com ele. A criatura que veio para cá para fazer alguma coisa que só ela consegue fazer. E deixar a marca dela aqui. Ah, é para o planeta inteiro? É para o país inteiro? Não. É para você. É para as pessoas que estão à sua volta. E se você parar para pensar, faz grande diferença no universo. Porque o oceano é feito de gotas. E cada um de nós somos uma gota. E as gotas unidas formam um oceano. Que tal a gente se preparar para ser mais uma gota dentro desse oceano? Estes oceanos dentro desse nosso planeta. Né? Essas milhares de pessoas unidas podem estar transformando o planeta num planeta melhor, numa humanidade melhor. E a nossa lapidação, ela se dá inicialmente com os objetos, né, mais grossos, que vai poder tirar as camadas mais ásperas, né, tirar uma grande quantidade. E aí depois vai refinando, vai sendo trocado por um objeto mais delicado, um objeto com pequenas batidinhas, inicialmente são grandes batidas, né? Mas depois vão se tornando pequenas batidas, e essas pequenas batidas vão terminando de formar o corpo daquilo que a gente realmente é. Todo artista vê naquele material inerte a obra pronta. Ele consegue enxergar além do que a gente costuma ver. É como Deus vê em nós a obra pronta. É como quando você tem ao seu lado uma pessoa que ela tem potencial, que ela está ali naquela vontade de se desenvolver, e aí você pode ajudá-lo a se desenvolver, a despertar realmente aquele potencial que está ali guardado, que ela está com dificuldade, mas ela está tentando encontrar um caminho, às vezes porque ela nunca teve ninguém que pudesse dar uma orientação, porque as pessoas à volta dela são mais limitadas, né? E ela tem um conhecimento um pouco menor do que o seu, e aí de repente você, com um pouco mais de conhecimento, por ter uma visão diferente, por ter outras vivências, você consegue dar toques, né? Você consegue estimular, dar dicas e fazer com que aquela pessoa realmente desperte o potencial dela. E é muito bacana a gente poder, porque isso acontece, já aconteceu com a gente também, né? Em outros momentos, alguém também nos ajudou a despertar o nosso potencial, e a gente poder também fazer isso. Então, a gente pode fazer isso no nosso dia a dia com outras pessoas, e também pode acontecer com a gente quando chega uma pessoa de fora, um líder, um parente, um tio. Às vezes é um parente, né? Uma pessoa que ela tem um conhecimento naquela área que a gente quer, e numa conversa você descobre que a pessoa tem muita sabedoria para passar para você, e aí você desperta para uma outra coisa que você não estava nem vendo, né? Então a gente, dentro aqui do nosso planeta, nós podemos ser o artista que vê o anjo dentro do mármore. É mais simples do que o que parece, né? A gente não precisa ser Michelangelo. Dizem que foi ele quem falou essa frase, né? A gente não precisa ser Michelangelo para atribuir, para a gente ver o anjo dentro daquela pedra de mármore. A gente pode ser quem nós somos e conseguirmos ver o potencial de outras pessoas e dar dicas para essas pessoas também evoluírem, para se tornarem, para irem para um novo patamar, assim como outras pessoas podem também nos ajudar a gente a encontrar o que está faltando para a gente despertar uma nova visão, um novo olhar, e também se tornar
aquele diamante, aquela pedra bruta que estava precisando da lapidação, né? Que ainda somos pedras brutas, ainda temos muito que aprender. E o mesmo acontece com o professor em sala de aula. Ele acaba despertando o potencial, né, dos seus alunos, dos seus pupilos, né? Ele pode ajudar a transformar a vida de uma pessoa, mesmo de uma pessoa que às vezes tem tanta dificuldade. Ele, em um momento de iluminação, ele falar algumas coisas que tocam dentro daquela pessoa e a pessoa se transformar totalmente. Eu conheço uma pessoa que um belo dia um professor fez um comentário para essa pessoa e a pessoa não estava indo bem em nada. E o professor fez um comentário, deu uma estimulada, a pessoa se transformou e naquela matéria daquele professor, ela simplesmente deu um up na vida dela, né? Ela transformou e construiu toda a vida baseado naquele momento com aquele professor. E tem muitos, bacana que agora falando sobre isso, eu lembrei, tem muitos filmes, muitos, tem livros também, né? Mas bacana é que esses livros acabam se transformando em filmes. Tem Adorável Professor, que é um filme muito interessante. Tem muitos são os norte-americanos acabam fazendo muito isso, né? Não é professor, aquele de time, treinadores de times que conseguem elevar toda uma equipe a um novo patamar. Tem um filme também onde a Sandra Bullock, lembrei do nome da atriz, a Sandra Bullock estimula um determinado rapaz, ela acaba adotando o rapaz e ela estimula o rapaz a se tornar um grande jogador, né? Então é isso, dentro de todos nós existe um anjo não revelado, existe um potencial imenso e que se tivermos e se nos permitirmos ouvir as coisas e se nos permitirmos acontecer a transformação, ela vai acontecer. E aí não é o outro que tem a obrigação nem de estimular, nem de cutucar, nem de puxar, nem de empurrar. Somos nós que temos a obrigação de nos transformarmos. E a gente tem que aproveitar esses estímulos, esses empurrões, essas ajudas para mudar de fase. Fala muito de mudar de fase, fala muito de... Mas é isso, subir escada, todos nós estamos aqui e a gente vive em diversos graus de aprendizado. Para algumas coisas a gente está muito esperto, para outras a gente está menos esperto, menos sabido, e é assim, e estamos aqui uns para ajudar os outros, cada um fazendo a sua função, cada um fazendo bem aquilo que sabe fazer, melhorando aquilo que ainda não está bom, para poder a gente conseguir se transformar e ajudar a transformar o planeta. Eu espero poder ter contribuído com alguma coisa na sua vida. Se você gostou, você dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha o que está aqui. Se sabe de alguém que está precisando ouvir isso, compartilha, faz o seu comentário. E eu desejo tudo de maravilhoso na sua vida, chuva de bênçãos, de saúde, de paz, de prosperidade na sua vida e de sua família. Que Deus abençoe vocês e que você tenha muita prosperidade e sucesso. Gratidão infinita. Namastê.